Gente, eu queria combinar uma coisa com vocês. Perguntas só no final da aula. Então você anota aí, tá? As suas perguntas. Então deixa aí, não, na hora que eu estiver falando, surgiu uma dúvida, você já anota aí. Surgiu alguma coisa que você acha que vale a pena para você contribuir, anota aí, tá? Uma outra coisa que eu queria pedir para você. Quem está em casa, muitas vezes não, vocês também, né? Tem a questão de almoço. Quem está em casa muitas vezes vai fazer almoço. Às vezes tem gente que está aqui ainda vai para casa para fazer almoço. E o que é que eu peço a vocês? Nas perguntas vamos ser objetivos, porque tem gente em casa que está perdendo as perguntas. Está perdendo um momento depois da aula, porque aí às vezes a gente divaga um pouco e aí eu vou ser o responsável para segurar isso aqui, tá? Então, vou fazer meio que como a doutora Bárbara. Se eu pegar seu microfone, eu vou dizer assim, ó, depois da aula você conversa comigo sobre isso, que isso não é da aula, mas a gente pode conversar sobre esse assunto depois da aula. Então, vamos manter o que é apenas da aula, ok? No final, eu vou dar o mesmo aviso, então, vamos manter o foco dentro do assunto da aula, a sua dúvida dentro do assunto da aula, porque aí a gente abençoa também quem está em casa para eles poderem participar e ver as respostas, se eu souber, né? Ou não. Enfim, ok? Então, só recapitulando um pouco. Semana passada a gente falou um pouco sobre a nossa identidade, que não tem como a gente pensar vocação sem antes pensar quem nós somos em Cristo Jesus. E tudo parte dessa verdade. Quem nós somos em Jesus. Qual é a nossa verdadeira identidade? Nós somos acostumados a pensar muito desde pequeno, o que é que eu vou fazer quando crescer? Quantas vezes vocês não chegaram e a gente chega para uma criança e diz, o que é que você quer ser quando crescer? O que é que você quer fazer? Quando a gente pergunta o que você quer ser quando crescer, a gente está perguntando o quê? Qual que você vai trabalhar quando crescer? Qual é a sua função? O que é que você vai fazer? O que é que você sonha em fazer? É isso que a gente está perguntando para uma criança. Mas a pergunta a gente nunca foca em quem nós somos, porque ela é quem vai determinar todas as outras, a nossa caminhada na vida e todas as nossas outras decisões. Então, a gente viu uma frase bem interessante da Sarah Williams, quando ela diz, vocação requer identidade e identidade gera direção. Direção requer identidade e identidade gera direção. Então, a frase, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, a gente confrontou ela e a gente viu que, na verdade, não é isso. É para quem não sabe quem é, qualquer caminho serve. E quando nós sabemos quem nós somos, aí nós sabemos, então, a probabilidade de a gente saber para onde a gente vai é maior. Porque nós sabemos quem nós somos, tá? E hoje, então, como eu coloquei lá no grupo, nós vamos ver o seguinte. No princípio, Deus trabalhou. Deus tem um trabalho. Deus não é desocupado. Deus trabalha. Mas a gente pensa, claro que Deus trabalha. Deus trabalha na minha vida. Certo? E a gente vai para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Antes eu fiz uma edição de um videozinho que, na verdade, é um curso do Reframe, do Regent College. E eu peguei algumas falas de algumas pessoas e muitas vezes essas falas, elas fazem parte são questões nossas que nós temos, mas que muitas vezes a gente não expressa. Às vezes a gente até expressa, mas a gente não fala muito isso aí. E eu queria que vocês prestassem atenção, então, no que essas pessoas falam. É curtinho, coisa bem, bem pequena, mas olha as perguntas que eles fazem, ou que eles faziam. I think the hardest thing for me over the years has been to sort out exactly how what I do day to day connects with my faith. I became less and less interested in my work as I got more and more involved in the church. I'm an accountant, like, what has that got to do with God? You're trained to think your life is going to be so epic, and really our lives are so ordinary. I hardly able to find any meaning for what I was doing. Every morning, I got up, have my cup of coffee, and then pack up my briefcase, put my notebook, laptop computer, and then move out. And then it's just like that man walking. Does God care about my work? Does my work have anything to do with His work? Is my work relevant to what He's doing in the world? One of the little gospel songs that we sang when I was a boy was, "We're saved, saved to tell others." I began to wonder,
Well, if we're saved to tell others, and if that's what we're here for, what are the others saved for? What are we here for as human beings? What's our task? The question, does God really care about life? Does God care about cities? Does God care about cultures? I think probably the deeper question is, so who is God? What kind of God are we believing in? Because you see, if we get God wrong, then we're going to get that question wrong. We live in a world that compartmentalizes. Sometimes this division is spoken of in terms of, well, there are secular things and then there are sacred things. Things that really matter to God and then things that don't really matter to God. It's simply and sadly a compartmentalized faith. A faith that somehow says, well, on Sunday I believe these things to be true. But when I go to work on Monday, it doesn't really make sense of what I do. Alguém já fez essa pergunta? Alguma vez na vida? O que é que o meu trabalho tem a ver com Deus? Ou você vem para a igreja no domingo e aí você está envolvido com Deus, você canta, você levanta a mão, você louva a Deus, você glorifica a Deus, mas na segunda, quando você sai de casa para trabalhar, você sai com um fardo, com um peso, como se dissesse assim, ontem foi um dia fantástico, hoje tem nada a ver com o dia de ontem. No sentido de que o que eu vivi ontem pela manhã, no estudo bíblico, no que eu vivi ontem à noite na igreja, com o corpo de Cristo celebrando. E aí hoje, então, o que eu vivi ontem, ficou no ontem, né? No passado, e hoje não tem nada a ver, com absolutamente nada a ver. E aquela mulher contadora, você vê o que ela fala, ela diz assim, quando eu entrei na igreja, ela disse, foi pior. Porque eu comecei a perguntar o seguinte, o que é que eu sou contadora e o que é que isso tem a ver com Deus? E aí, hoje eu queria trazer a nossa fé para perto do nosso trabalho, para perto da nossa vocação. E talvez vocês se perguntem, mas eu pensei que o pastor Beto já ia falar o seguinte, o que é a nossa vocação, qual é a nossa vocação, o que é que Deus me chamou para fazer. Mas eu não posso responder isso sem antes falar de uma vocação que extrapola, digamos assim, um pouco a vocação que você faz na segunda-feira, na terça, na quarta, ou que você exerce na segunda, na terça, na quarta. E é isso que a gente vai conversar. Apareceu dois professores aqui, gente, que um deles é o autor de um dos livros que eu falei, A Hora e a Vez dos Leigos, é o que parece um hobbit, aquele da barbinha assim, é o Paul Stevens. Ele que escreveu o livro A Hora e a Vez dos Leigos, ele que é o livro Os Outros 6 Dias, também foi ele que escreveu, e apareceu o Dr. Steve Garber, que a gente vai falar muito dele na próxima aula, que ele criou um conceito, 3 palavras, na verdade ele uniu 3 palavras, culto, cultivo e cultura. Nós vamos conversar muito sobre isso na próxima aula, e esse conceito é dele, do Dr. Steve Garber, que foi o último a falar. Então, quando a gente pensa em trabalho, geralmente a gente pensa no quê? A partir de onde? Da queda, né? Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Mas o ponto de partida para o nosso trabalho não é a queda, gente. O ponto de partida para o nosso trabalho é a criação. E a nossa cultura, o mundo que a gente vive, ele tende a nos empurrar até a queda, e a gente para ali. E o que define o nosso trabalho é a queda. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E isso tem uma implicação péssima para a gente. Certo? Então, Gênesis 1 e 2, ele está mostrando para a gente Deus trabalhando. Então, essa é a apresentação do capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus trabalha. E olhem Deus trabalhando. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí eu parei aqui porque nós sabemos todo o resto. Mas Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Deus foi falando e as coisas foram vindo à existência. Deus foi falando e as coisas foram se organizando. Deus foi falando e as coisas foram ficando no seu devido lugar. E aí vamos pular, né, para 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja e pela terra. Preste atenção nessas palavras. Tenham domínio, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar. Sujeitar e dominar. Mas como que eles iam fazer isso? Como que eles iam sujeitar a terra e dominar a terra? Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Deixa eu só voltar aqui. Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente morrerá. Então, eu peguei esses textos aí, partidos, né, de Gênesis. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que trabalho não é obra do diabo. O trabalho está na criação. A criação é Deus trabalhando. A criação é Deus em ação. A criação é Deus fazendo algo. E a gente vai ver já já o que é que Deus está fazendo. Está fazendo para Ele? Está fazendo para alguém? O que é que Deus está fazendo na criação? Então, o trabalho não é fardo. Para nós, sim. Por quê? Porque a nossa análise de trabalho é a partir da queda e não a partir da criação. Mas vamos ampliar mais isso. Então, no princípio, Deus cria, Deus trabalha na criação. E aí, uma coisa muito importante, trabalho vem de Deus, gente. Trabalho não vem do pecado. Trabalho vem de Deus. Trabalho faz parte de quem Deus é. Ó. Aí você vê como isso já muda um pouco. A gente, peraí, esse trabalho faz parte de quem Deus é, então para o meu trabalho tem esperança. Vocês concordam que algumas pessoas elas conseguem escolher a sua vocação, certo? Elas vão estudar na faculdade que elas querem, elas vão poder fazer o curso de graduação ou pós-graduação, dependendo se ela tem mais recursos. Aí que ela escolhe mesmo a graduação dela e a pós-graduação dela. Agora, tem algumas pessoas que a vocação ela não escolhe, chega até ela. Ela não tem muita opção. Como é o nome daquele... Tem um site, né, que você coloca o seu nome quando você está desempregado. É Cine, né? Cine... Pronto. Você acha que essa pessoa está indo pela vocação dela? Ela está desempregada, ela está colocando o nome lá e o que aparecer, ela vai. Eu nunca coloquei meu nome ali, então eu não sei se você vai pela área que você tem interesse. Eu nunca fiz isso. Se alguém souber aqui, pode me ajudar. Hã? Ela só coloca o nome. E o que aparecer, ela vai. Pronto. A vocação chega para ela. Ela não escolheu. É mais ou menos o exemplo que eu dei da semana passada do Gari. Quando o rapaz diz assim, você acha que ele está pensando na vocação? Não, chegou para ele. Da mesma forma, o marceneiro, embora tenha que ter talento para mexer com aquilo ali, mas outros tipos de funções, não foi ele que escolheu, chegou para ele e ele não tem opção. É trabalho. E não é fardo. Porque essa pessoa começa a pensar o seguinte, chegou até mim, o que é que eu posso fazer disso aqui? Pensando que trabalho vem de Deus. Não é peso, vai ter suor do rosto, mas trabalho faz parte de quem Deus é. E com esse trabalho eu posso ampliar um pouco a minha visão de vocação. Deus trabalha trazendo ordem, criando, produzindo, doando. E se trabalho faz parte de quem Deus é, e Deus está mostrando para a gente o conceito de trabalho, então eu me pergunto e pergunto a você, o meu trabalho cria, o meu trabalho, não da forma como Deus cria do nada, mas o meu trabalho é criativo, o meu trabalho traz ordem ao que está desorganizado, o meu trabalho produz, o meu trabalho doa. Não, pastor Beto, mas trabalho não doa, o trabalho é que a gente que recebe. Pelo menos é essa a ideia, né? Então, ali em Gênesis, Deus está mostrando o seguinte, que trabalho faz parte da nossa vocação como seres humanos.
trabalhar faz parte da nossa vocação como seres humanos. Não da parte da queda, não como consequência da queda. Não, já tinha o trabalho antes da queda. E começou em Deus, trabalhando e depois passando para o homem algumas responsabilidades. Na cruz, Deus também está trabalhando. E olha que coisa interessante, porque lá em Gênesis, a palavra que trouxe a existência foi haja. Na cruz foram duas palavras, está pago. Quando Jesus disse está pago, um novo mundo vem à existência. Novos conceitos vêm à existência. Uma nova sociedade vem à existência. Que não existia. Quando Jesus diz está pago, ele concluiu um trabalho. E aí depois ressuscita, vem e diz, agora vocês dão continuidade ao meu trabalho. Nós não podíamos criar do nada, nós não podíamos e nem podemos criar do que não existe. Deus podia. Deus criou, deixou tudo pronto e disse, continue um trabalho. E Jesus na cruz, assim como eu e você, nós não podíamos pagar aquele preço. Nós não podíamos trabalhar como ele trabalhou, pôr em prática aquela missão. E Jesus foi e disse, está pago. E depois que ele faz a parte principal, ele diz, agora vocês continuem o que eu comecei. É vocação para a gente também, trabalho. Então, mais uma vez, trabalho visto da queda para cá é fardo, é peso, é suor, mas trabalho visto da criação para cá, aí vem de Deus. É o que Deus é. Isso muda tudo, não muda, gente, na nossa cabeça? Amanhã, quando você acordar, que você sair para trabalhar, você vai saber assim, eu estou dando continuidade ao que Deus começou um dia. Mas o que foi que Deus pediu para eu fazer? A gente vai ver. Mas o importante é você saber que trabalho faz parte do que Deus é. Deus trabalhou e disse ao homem, trabalhem. Então, se de um lado nós precisamos rejeitar a ideia de que a obra de Deus se restringe àquilo que fazemos na igreja, do outro lado é crucial também que não cometamos o reducionismo inverso de achar que trabalho se resume à nossa carreira. Ou que nossa carreira esgota todo o trabalho que fomos chamados a realizar. Eu vou ler de novo. Se de um lado precisamos rejeitar a ideia de que a obra de Deus se restringe àquilo que fazemos na igreja, de outro lado é crucial também que não cometamos o reducionismo inverso de achar que trabalho se resume à nossa carreira. Ou que nossa carreira esgota todo o trabalho que fomos chamados a realizar. Então, quando você estiver no seu trabalho, ali não é tudo que você foi chamado para realizar. Tem algo maior. E quando você disser assim, eu estou envolvido na obra de Deus, não quer dizer que isso só tem sentido se for na igreja. E Gênesis está nos convidando a abrir o nosso horizonte para ver o que de fato significa trabalho. Então, Gênesis 1 e 2 nos passa uma visão de vocação humana que extrapola a nossa percepção de trabalho. Vai muito além daquilo que a gente aprendeu e viveu, né, até hoje com relação a isso. O trabalho passa a ser visto como mal necessário quando a gente entende trabalho apenas como algo que fazemos com o intuito de obter sustento, salário. Esse é o problema de atrelar trabalho a salário. E quando a gente tem a perspectiva bíblica, quando a gente tem o que Deus mostra para a gente ali em Gênesis 1 e 2, aí a gente pode ser confrontado com isso. E aí a gente desvincula. Eu posso fazer trabalho, mesmo que não tenha remuneração, e ainda assim fazer um excelente trabalho, um senhor trabalho, e que vai contribuir muito com a minha vida e com a vida de outras pessoas. Posso. Porque o trabalho, segundo a Bíblia, ele extrapola essa relação, sustento, salário, o que eu faço, sustento e salário. Vai muito além. Muito além. Talvez seja por isso que Deus disse assim, olha, façam a parte de vocês, o resto é comigo. Não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que vestir, pelo que comer, olhem para a natureza.
dando uma resumida, né? Olhem para a natureza, eu cuido deles. Quando a gente está fazendo com a consciência certa e quando a gente se envolve, sabendo de onde veio o trabalho e minha parte nisso, aí Deus se responsabiliza. Na prática, nós somos o nosso salário, essa é a grande verdade. O tamanho da nossa conta, né? Isso gera pessoas eternamente frustradas. Porque existe uma ditadura do salário, hoje em dia, certo? Do lucro. E a questão é, qual é o alvo a ser alcançado? Isso é uma ditadura. Da mesma forma que o Augusto Cury fala que existe uma ditadura da beleza, né? Por isso que essas clínicas de estéticas hoje, enfim, ganham rios e rios de dinheiro. Existe uma ditadura da beleza. E sem perceber, muitas pessoas, não são mulheres não, homens também, muitas pessoas elas estão se envolvendo cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais e se entregando cada vez mais para isso, porque elas querem chegar no padrão de beleza. E qual é o padrão? Ele é inalcançável. Tá, então qual é o padrão para o nosso salário, a nossa conta? Não existe. Um dia eu quero chegar a ser igual a Bill Gates. Tá, você chegou igual a Bill Gates. Só que você descobriu que tem alguém que é mais rico que o Bill Gates. Aí você quer chegar igual a essa pessoa que é mais rica. E por aí vai. Não tem, gente, não tem. Existe uma ditadura do salário. E você passa a viver em função disso e esquece Gênesis 1 e 2. No princípio, Deus trabalhou. Trabalho não é mal necessário. Palavra-chave que nos ajuda a entender a natureza da nossa vocação é Shalom. E aí você coloca salário, tudo de lado e foca nessa palavra. Essa é a palavra que Gênesis 1 e 2 está mostrando para mim e para você. Aí você diz, mas espera aí, eu já li Gênesis 1 e 2 várias vezes, não tem essa palavra Shalom lá. Em momento nenhum Deus disse, haja Shalom para vocês, haja tudo isso. Mas a gente vai ver que a natureza do que foi feito ali, em Gênesis 1 e 2, é o tempo todo mostrando Shalom. Agora, o que é a Shalom? Paz, segurança. A gente pensa o seguinte, para as pessoas que conhecem mais um pouco, a palavra Shalom só quer dizer paz, certo? Mas vai além, ela extrapola essa palavra. A Shalom é a paz, segurança, florescimento, plenitude de vida. Shalom é colocar as coisas no seu devido lugar. Dá a ideia, conota a realidade de que as coisas estão em seu devido lugar. Então, quando uma família tem Shalom, as coisas estão em seu devido lugar. Os filhos honram pai e mãe. O pai, ele é o líder da casa. A mãe, ela tem respeito por esse pai. E eles educam bem os seus filhos. Ali tem Shalom. E Deus é o centro desse lar. Deus é o centro dos relacionamentos. Então, Shalom é colocar as coisas em seu devido lugar. Quando uma sociedade, vamos sair da família, um bairro, enfim, uma cultura, quando é que tem Shalom nessa cultura? Quando as coisas estão em seu devido lugar. Quando há paz, quando há segurança, quando há florescimento, plenitude de vida. É muita responsabilidade sobre nós como trabalhadores. É muita responsabilidade como trabalhadores. Seja contador, seja advogado, seja empresário, o que for. Técnico de informática, o que for. Essa é a responsabilidade primeira sobre nós. Trazer Shalom. Então a humanidade ela existe para representar o Criador na Terra. Sua função é estender o governo de Deus em todas as esferas da sociedade. Todas. Todos os governos, eles precisam estar submissos e sujeitos ao governo de Deus. E precisa haver Shalom nesses locais. Em todos os cantos da criação, nós somos chamados, vocacionados para trazer Shalom. Porque é isso que Deus faz em Gênesis capítulo 1. Deus ordena todas as coisas. Ele traz à existência o que não existia e ele organiza toda a criação, coloca tudo em seu devido lugar. E você já parou para pensar que o seu trabalho é um trabalho que coopera com o que Deus fez lá em Gênesis 1? E aí você diz, mas como é que o meu trabalho coopera com o que Deus fez em Gênesis 1? Por exemplo, Carla é psicóloga.
Carla vai receber pessoas desorganizadas emocionalmente, pessoas desestruturadas emocionalmente. E em muitas ocasiões, aliás, o trabalho dela, dando continuidade a Gênesis capítulo 1, é colocar tudo isso em ordem ou se colocar diante de Deus para que essas pessoas se organizem emocionalmente, se organizem e, quiçá, espiritualmente, por que não? E quando isso acontece, Shalom de Deus está vindo para essas pessoas. Você que é empresário, que você tem pessoas debaixo da sua liderança, debaixo da sua responsabilidade, você leva o Shalom de Deus para essas pessoas. A sua empresa pode ser um canal, um instrumento para que o Shalom de Deus chegue. E para todos aqueles que chegam até você como clientes, percebam e sejam abençoados com o Shalom de Deus. As coisas em seu devido lugar. Tem num dos vídeos desse curso, ele tem um rapaz que ele é proprietário de uma cafeteria. Mas não só de uma cafeteria. Ele começou comprando café e com uma cafeteria, e aí ele vai ampliando isso. Ele tem uma rede de cafeterias. Só que aí ele pensou o seguinte, ele disse, eu não via sentido. Eu era dono de uma cafeteria, e como é que isso ia trazer Deus? E como é que isso ia trazer Shalom de Deus? Como que isso ia... qual era a relação que tinha eu ser dono de uma cafeteria e Gênesis capítulo 1, onde Deus está criando, onde Deus está organizando as coisas? Ele disse, não tinha. E aí ele começou a pensar o seguinte, espera aí, eu vou deixar de comprar dos plantadores de café que já tem muito dinheiro. Ele disse, eu vou começar a comprar de pessoas, pequenos agricultores. Vou levar Shalom de Deus para essas pessoas. Aí ele começou a fazer isso. Ele começou a comprar café lá deu uma dúvida agora, se foi na Índia ou se foi na África. Não sei, não lembro. Ele começou então a viajar para esses locais, ele comprava o café desses locais, ele ia presencialmente para esses locais, e aí ele abençoava essas pessoas, tanto com recursos, como na sua presença lá, e ele o sócio dele. Então ele começou a pensar o seguinte, a forma como eu lido com meus funcionários, salário deles, e começou a pensar em justiça no que diz respeito ao salário. Enfim, ele começou a ampliar a sua mente, seus horizontes, e ele disse, hoje eu sei que eu estou levando Shalom de Deus para muitas pessoas. Ele diz, as pessoas que entram na cafeteria, e aí ele fala, é uma conversa longa, quase todo um vídeo, é só em cima dele. É uma palestra e volta para ele, uma palestra e volta para ele. Mas enfim, uma pessoa dona de uma cafeteria entendeu a relação de Gênesis capítulo 1, o trabalho de Deus com o que ele podia fazer. Nossa função é dar continuidade ao trabalho de Deus no cosmos, construindo uma cultura de Shalom. Então, quando você sair de casa amanhã para ir trabalhar, saiba de uma coisa, que você é chamado, antes de qualquer coisa, para exercer ou para levar uma cultura de Shalom aonde você estiver. Seja uma repartição, sua empresa, consultório, não sei, na sala de aula, numa escola, se você é diretor, sei lá, hospital. Antes de qualquer coisa, Deus está chamando você para dizer, participe da criação, ou dê continuidade à criação que foi desorganizada ou desordenada. E tem coisas que a gente olha assim, por exemplo, às vezes relações nas nossas famílias que a gente sabe que são um milagre, né? Pronto, essa é a parte onde entra Deus para dizer, haja cura, haja perdão, haja salvação. Mas a nossa parte é dizer, eu sei que eu tenho que dar continuidade ao que foi feito em Gênesis capítulo 1. E aí a gente pensa assim, bom, a queda veio para acabar com o mundo. Ou a queda veio para fazer com que meu trabalho fosse um fardo pesado, a ponto de eu ficar louco que chegue a sexta e eu dizer sextou. Não é isso que a gente pensa? A queda veio só para isso, para na sexta-feira eu dizer graças a Deus, só segunda agora. Não foi para isso. A gente vai ver já o que foi que a queda fez. No livro de Ruth, se você já comprou aquele livro, se você já está lendo, não sei, o Bernardo Shaw ele mostra o seguinte, que no livro de Ruth e no livro de Josué,
são 2 livros que falam muito de 2 pessoas que entenderam esse shalom de Deus, essa cultura do shalom de Deus, e eles conseguiram colocar isso em prática. Não vai ter tempo da gente falar muito aqui, mais para frente eu pretendo falar mais dessa questão do shalom de Deus em Josué e em Ruth. Ele diz o seguinte: Ruth nos lembra do que significa ser promotor de shalom. Não há shalom longe de Deus e não há shalom quando somente eu saio ganhando na história. Quando não há cuidado mútuo. Gente, a Bíblia ela é relacional de capa a capa. Quando Deus criou o homem, como é que está lá? Façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia ela é comunitária de capa a capa. Por que seria diferente para a gente? Então, no seu livro, ele diz o seguinte, que Ruth decide ir. Ela não era do povo de Deus, certo? Ela não fazia parte do povo de Israel, mas ela decide ir para Israel com Noemi. Ela decide ir para onde Deus está. Na cabeça da época, onde está o povo de Deus, Deus está. Certo? Onde o povo está adorando a Deus, é lá que Deus está. Era assim que funcionava. E ela diz para a sua sogra, eu não vou abandoná-la. Eu vou com você para onde você for. E ela disse, mas vá para a sua terra. Eu estou indo para a minha. Ela diz, eu vou com você. Não existe shalom longe de Deus. E ela decide ir para onde Deus está. E ela decide ser bênção para sua sogra. Ela tinha o direito, tanto que a outra foi embora. Os 2 filhos da Noemi morrem. E ela diz, vocês estão liberadas. Sigam a vida de vocês. Uma diz, tá bom, vou embora. E foi. Tudo bem, legítimo, ela não fez nada de errado. A outra disse, não, eu quero ser bênção para a sua vida, eu não vou deixar a senhora sozinha. Eu vou com você, para onde você for, irei, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. E que se usa muito em casamento, né? A gente sabe quase decorado. E ela decide ser bênção para Noemi. Interessante isso. Ela não pensou só nela. Isso já amplia um pouquinho. Mas Gênesis 1, Deus está pensando só nele, Deus está fazendo uma criação, será? O simples fato de que Ruth acha interessante colher espigas naquele terreno, vamos andar mais um pouquinho na história. O simples fato de que Ruth acha interessante colher espigas naquele terreno, indica que, agora vamos para Boaz. Boaz era não somente abastado, ou seja, que ele não só tinha condições, tinha dinheiro. De acordo com Levíticos 23, 22, a lei obrigava que os proprietários de terra deixassem para trás espiga que tivessem caído no chão, certo? Para que os pobres e os estrangeiros pudessem se beneficiar daquelas espigas. Ou seja, a lei ensinava o povo a ser generoso e a não se preocupar o tempo todo com maximização de ganho. Essa é a observação que o show faz. Agora, olha que detalhe, gente. O Boaz viveu em que época? Quem lembra? Dos juízes. Obrigado, Márcio. Exatamente, na época dos juízes. Foi uma época boa para estar abrindo mão de recursos? Não foi. Vamos imaginar que o Boaz estivesse vivendo na pandemia do nosso século. Era uma época boa para estar abrindo mão de recursos, para abençoar outras pessoas. Mas ele cumpriu a lei. Na época do juízo, uma época de desordem, onde cada um fazia o que bem quisesse, o que desse na telha, na sua mente, na sua vontade, no seu coração. Uma época tensa para um empresário, mas ele decide cumprir a lei. É tanto que Ruth, quando vai para lá, ela colhe as espigas que caem no chão. Volta para sua sogra, mostra o que recebeu e ela diz, onde você pegou isso? Em tal e tal, tal lugar. Aí a sogra percebe que tem um homem de Deus ali. Então nós temos um homem que está cultivando shalom. Um homem que, apesar das circunstâncias que ele está vivendo naquele momento, ele está olhando e está dizendo, mas que se cumpra a palavra do Senhor. Independente do momento, da circunstância. Ele deixa com que as espigas caiam e ele cumpre. Então, Boaz e Ruth, nessa brincadeirinha, a gente já sabe a história, os dois casam. Ele é o resgatador da família de Ruth, de Noemi. E nessa história, sem eles saberem, os dois morrem.
certo? Os dois vão morrer e eles não sabem que o filho deles vai ser nada mais, nada menos do que o avô do rei Davi, que é o predecessor de Jesus Cristo. Ó. Um homem no meio e numa época conturbada que foi fiel a Deus e que entendeu que promover Shalom era mais do que ganhar dinheiro. E foi por meio exatamente da sua linhagem que veio o Messias. Lindo isso, né? Quando a gente cumpre a palavra e a gente entende para o que Deus nos chamou, que vai além de carreira, de salário, de recursos, de tudo isso. Não que isso não seja importante, mas entendo, a gente precisa dar um passo para trás antes. Para quando a gente chegar aqui na parte de sustento, de salário, a gente já ter a mente ampliada. Amém, que venha, mas eu sei minha responsabilidade anterior, para o que Deus me chamou, para o que Deus me vocacionou. E Deus me vocacionou para promover Shalom. Tudo isso porque um homem decidiu cumprir Levíticos. E olha o que diz Levíticos. Quando vocês fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caírem durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não era só as espigas que caíam no chão. Ele disse o seguinte, Deus falou, não vão até as beiradas. Deixem uma parte para os pobres, para os estrangeiros. Gente, vocês acham que isso no mundo de hoje faz sentido? Quando você produzir, não pegue tudo para você. Deixa uma parte para os pobres. Aí não dá. Hã? Socialismo, né? Isso é promover Shalom de Deus, gente. É quando eu não penso apenas em mim. E foi isso que aconteceu com Ruth. Primeiro, ela não pensou só nela. Ela quis ser bênção para sua sogra. E sendo bênção para sua sogra, sendo uma pessoa que quis estar com o povo de Deus, o teu Deus é o meu Deus, eu não quero deixar a senhora sozinha, Deus foi com ela. E encontrou um justo, um fiel, e a partir desse homem, então, abençoou a vida dela. E aí veio Obed, depois veio Jessé, depois veio Davi, e lá na frente, então, vem Jesus Cristo dessa linhagem, o Messias. A gente não sabe o que pode acontecer nas próximas gerações quando nós decidimos ser fiel a Deus, ao nosso chamado. E o nosso primeiro chamado é promover Shalom. É colocar as coisas no seu devido lugar, com a ajuda de Deus, claro. Então Deus passa para o homem, lembra lá no texto que Deus diz para eles dominarem e tal. O que é que Deus faz? Deus diz assim ao homem, vocês vão dar nome aos animais. Não foi isso? Mas o que Deus passou para o homem foi o que o próprio Deus fez. E naquela época, nomear era ter domínio, atribuir valor e distribuir função. Então foi o que Deus fez, chamou céus, chamou luzeiro, sol, lua, e Deus foi dando nome. E quem dá nome naquela cultura exerce domínio, atribui valor ao que ele está dando nome, e ele distribui a função. Então, quando Deus diz ao homem para que ele nomeie os animais, Deus está dizendo que é assim que vocês vão ter domínio e subjugar a terra. E a gente pensa que é o quê? É no sentido egoísta. Está debaixo dos meus pés, sou eu que mando. Não, Deus compartilhou com o homem e deu ao homem essa responsabilidade. Então, o ato de nomear, no pensamento bíblico, conota exercer domínio, atribuir valor e distribuir funções. Gênesis 1, Deus nomeia dia e noite, firmamento, terra seca. E depois ele passa para o homem e diz, agora vocês vão dar nome aos animais. Então aí o Bernardo, mais uma citação dele, ele diz assim, se prestarmos atenção às atividades que Deus concede aos seres humanos como parte de sua vocação em Gênesis 1 e 2, logo perceberemos que tudo diz respeito à manutenção da ordem e à plenitude de vida no universo, iniciada pelo próprio Criador nos céus e da terra. Então, quando Deus passa para o homem
responsabilidades têm tudo a ver com o que ele já começou a fazer. Shalom. Vocês vão promover Shalom. Uma cultura de paz, plenitude de vida, segurança. Vocês vão promover isso. Esse é o nosso chamado, gente. Antes de pensar em qualquer outra coisa, chamado geral, chamado específico, o que Deus me chamou para fazer, minha profissão, nós precisamos pensar nisso. Porque senão a gente atropela tudo. E o trabalho vai virar um fardo para você. Outra, saber que Deus é um Deus que trabalha e que nos criou para dar continuidade ao trabalho que Ele mesmo iniciou, nos ajuda a fazer as pazes com a nossa própria vocação de trabalhar. Nosso trabalho não é um mal necessário. Nosso trabalho não é nosso inimigo. Nosso trabalho e o contexto a partir do qual a obra de Deus no mundo segue adiante, trabalhar sempre teve e sempre terá relevância cósmica. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos em Jesus Cristo, fruto do trabalho de Boaz. Ah, Deus podia ter levantado outra pessoa. Claro, óbvio, Deus podia ter levantado outra pessoa. Nós estamos aqui hoje porque um dia um homem justo e fiel construiu uma arca e só havia um. Deus encontrou nesse homem fidelidade suficiente para dizer: esse aqui. Eu ouvi uma frase uma vez que ela é verdadeira. Deus sempre reconstrói a partir de um justo. Por isso a importância do remanescente sempre foi, né? Nos momentos de crise de Israel tinha um remanescente. E era a partir desse remanescente que Deus reconstruía a história desse povo. Então, a relevância cósmica de deixar aquelas espigas caírem, de não colher todo o terreno para que os pobres e os estrangeiros viessem colher, teve um impacto que eles nunca puderam imaginar na vida deles. Aí você diz: mas é o enredo bíblico, né, pastor Beto? A história continuou. Jesus, quando disse, está pago e ressuscitou, disse, meu espírito vai vir, vão, deem testemunho sobre mim. E a história vai continuar. E nós somos vocacionados para ser testemunhas dele e trazer shalom para a vida de pessoas, trazer shalom para comunidades, trazer shalom para famílias, trazer shalom, paz, segurança, plenitude de vida e colocar as coisas no seu devido lugar, por meio da graça de Deus. Então, olhar para o trabalho de Deus, que é manter o shalom, nos dá uma perspectiva mais aprofundada e ampla sobre a relevância da nossa carreira. O valor da nossa carreira alcança um patamar que nunca alcançaria caso a Bíblia não apresentasse o trabalho como um espaço de manutenção de paz, segurança, crescimento, florescimento de vida. Nem só o salário, traz significado ao trabalho. Então, quando nós entendemos nosso trabalho como uma continuação daquilo que Deus começou a fazer, governar o cosmos, nossa carreira ganha um valor sacerdotal. É muita responsabilidade sobre nós. Somos sacerdotes nesse mundo. Deus está completamente envolvido conosco para manter a ordem e por isso a gente deve investir sim nas nossas profissões. Então já que é só para manter a ordem, já que é para fazer o trabalho de Deus, então vamos seguindo meia boca. Não, muito pelo contrário. Invista o máximo que você puder em qualidade, em tudo que você puder na sua profissão, porque tem um valor sacerdotal. Você está trazendo o shalom de Deus, você está contribuindo com aquilo que Deus começou um dia. Vamos andar. Agora sim, eu queria falar das consequências da queda para o trabalho. Nós já sabemos que, para o que Deus nos chama para fazer, já sabemos qual é a orientação que Gênesis 1 e 2 dá para a gente. E a gente agora pensa, bom, a queda veio então para transformar o trabalho num fardo. E se não fosse só isso? O homem deu nome a todos os animais domésticos, como eu falei, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne.
Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Eu queria que você prestasse atenção agora o que o homem diz quando ele vê a mulher. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Deus chamou, agora vamos para Gênesis 1:10. Deus chamou a porção seca terra, ao ajuntamento de mares, água. E Deus viu que isso era bom. Agora, depois da queda, Gênesis 3:20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Adão recebe o nome e depois ele é chamado para nomear os animais, certo? Mas ele não é chamado para dar um nome a Eva. O nome que ele dá a Eva vem depois da queda. Isso é muito significativo. Depois da queda, lembra o que eu falei? Quem nomeia, exerce domínio, atribui função e tem uma terceira. Significado, né? Valores, significado. Mas, olha o que acontece que a Bíblia está dizendo para a gente. O restante de Gênesis 2:23 diz assim: será chamada mulher porque foi tirada do homem. É de extrema relevância que, neste caso, o verbo hebraico karan, não sei, aí os conhecedores de hebraico podem corrigir, traduzido por chamar, esteja no nital, que é voz passiva. Então, quando Eva é criada, presta atenção aqui, quando Eva é criada, que Adão olha para ela e faz uma declaração de é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada, está no passivo. Não foi ele que deu o nome. Vamos lá, vamos continuar aqui. No passo que o mesmo verbo esteja no cal, voz ativa, em 1:10, em que o próprio Deus dá nome aos elementos do cosmos, terra, mar. E em 3:20, em que o próprio Adão dá nome a Eva. Em Gênesis 2:23, antes da queda, não é Adão que dá nome à mulher, ele simplesmente reconhece os atributos dela. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, foi tirada do homem. Depois da queda, o verbo está na voz ativa. Será chamada mulher. Será chamada Eva, perdão. Aí agora é Adão quem dá nome à mulher. O que é que a queda faz com o nosso trabalho? Nós passamos a ser egoístas. O resultado da queda é que é o seguinte agora: é tudo para mim. É meu. Me pertence. É meu domínio. Meu governo. É minha posse. Aí muda tudo. Agora muda tudo. Então, após a queda, o resultado do que somos e fazemos só faz sentido se for meu. E aí o grande problema nosso hoje, eu não vou trabalhar para o bem dos outros. Não estou dizendo que você vai trabalhar de graça para ninguém, por favor, tá? O trabalhador é digno do seu salário, que diz a Bíblia. Então, na criação, aí a gente volta para a criação agora. Deus dá uma lição enorme para a gente. Deus compartilha do que é dele e Deus compartilha de si mesmo com a criação. A queda muda o principal conceito, que é reconhecer a grandeza no próximo, ao invés de dominá-lo. E aí Paulo vai chegar lá na frente e vai dizer o quê? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, esses dois verbos que são usados, o que acontece? Quando Deus está dando o nome, está na forma ativa. É Deus quem dá o nome. Quando chega lá no momento de Eva, que Adão reconhece os atributos dela, está na forma passiva. Não foi Adão que deu o nome. Depois da queda, quando Adão olha e chama ela de Eva, está na forma ativa. É Adão quem está dando o nome. Mas por que ele não deu o nome antes da queda? Então a queda faz exatamente isso, querido. Nós perdemos de vista o que Deus fez na criação. Deus doou-se
Deus compartilhou do que era dele. E mais do que isso. Agora, vendo isso, dessa questão da queda, eu queria ver um pouco sobre essa questão do Shalom. O que Deus está fazendo ali. O que Deus está criando em Gênesis 1 e 2. E é muito interessante. A gente precisa perceber o seguinte, olha, no mundo, o mundo para os antigos do Oriente, o mundo ele não é eterno. Para o pensamento bíblico, o mundo não é eterno, como pensavam algumas tradições ocidentais e como pensam. O mundo foi criado por alguém. Deus trabalhou. Então, no mundo cristão, o mundo foi criado por alguém. O pensamento cristão o mundo foi criado por alguém. Na antiguidade, eles pensavam o seguinte, os povos acreditavam que o cosmos, que tudo que existia nesse mundo era eterno e divino, no sentido de que devia ser adorada. O sol era adorado, a lua era adorada, os rios. Se você vai para o Egito e olha lá na Bíblia, todas as pragas que acontecem no Egito é para confrontar os deuses deles. Aí tinha todos os deuses ligados à natureza. Acreditava-se então que o mundo era eterno e que devia ser adorado. Mas no pensamento bíblico, não. Deus trabalha em algo que aponta para ele, mas que não é ele. Eu não posso chegar para uma árvore, abraçá-la e dizer, meu Deus, louvado seja o teu nome. Eu não posso chegar para o mar, olhar para o mar e dizer que o mar é o meu Deus. As coisas criadas apontam para ele. É como se houvesse uma seta quando você vê a beleza da criação apontando, vamos imaginar, apontando para o alto e dizendo, foi ele que fez. Certo? Então a palavra de Deus, ela sai de Deus e a criação acontece fora de Deus. Isso indica que o mundo não é divino. Eu vou mostrar já já por que eu estou falando isso. Agora, embora o mundo não seja divino, ele é sagrado. Porque as mãos que o criaram foram mãos sagradas. E ele merece ser respeitado, tratado com dignidade. Da mesma forma, o irmão que está do meu lado é sagrado no sentido que é imagem e semelhança de Deus e merece ser respeitado com dignidade. Outra coisa interessante na mentalidade antiga do Oriente é que templo está relacionado ao seu Deus. Então, os pagãos eles viam da seguinte forma: o cosmo era para os deuses, a criação, extensão dos deuses. Em cada cidade havia um templo e no centro do templo uma imagem do Deus que deveria ser adorado. Era assim que funcionava para eles. Preste atenção, vou repetir. Como era que os pagãos viam? O cosmo era os deuses. A criação era a extensão dos deuses. Era divina, eterna. Em cada cidade tinha um templo. E no centro desse templo tinha o Deus que devia ser adorado. E os humanos? Eles eram escravos desses deuses. Caso não fizessem o Deus feliz. Certo? Na mitologia grega a gente vê isso claramente. Então, se não andasse certinho, se não fizesse o Deus feliz, aí a coisa era complicada para os homens. Só que em Gênesis 1 e 2, a gente está lendo Deus construindo um templo cósmico onde Deus pode habitar e viver por meio da sua imagem, é o que diz o Yaim Provan. Então, quando a gente olha para o que Deus está fazendo em Gênesis 1 e 2, o que é que Deus está fazendo ali? Deus está construindo um templo cósmico. Ou seja, tudo isso que a gente vê, floresta amazônica, os mares, os céus, a lua, o sol, é um templo. Onde Deus vai ser adorado dentro desse templo. Mas está faltando o quê? A imagem de Deus. Onde na época se colocava a imagem do Deus, aí se colocava a imagem, fosse de um animal, fosse de... Enfim, eles tinham os seus deuses. Ou então colocava a imagem do faraó, que era um deus, ele tinha que ser adorado. Então, o mundo não é divino, mas é sagrado por causa das mãos que o fizeram. Vou mandar aqui. Então, o Deus da narrativa de Gênesis, ele não trabalha para satisfazer suas próprias necessidades. O mundo foi criado, o mundo não foi criado para Deus, mas para as criaturas. As criaturas não precisam fazer esse Deus feliz ou alimentá-lo. Deus quem as alimenta.
elas não são escravas desse Deus. Como muda tudo os conceitos. Deus cria o mundo para as suas criaturas, não para si próprio. Deus não quer escravos. Se não me fizerem feliz, vocês serão meus escravos. Mas falta a imagem, né? E quem são as imagens? Ou quem é a imagem que é colocada no centro desse templo? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas ao contrário do que os pagãos pensavam, não é essa imagem que tem que ser adorada, não, de jeito nenhum. Os homens são a imagem de Deus colocadas no templo, não adorem nenhuma imagem, porque os únicos feitos à minha imagem são vocês, mas não quer dizer que o homem tem que ser adorado. Não significa isso. Então vocês são a minha representação. Antigamente os reis colocavam suas imagens e as imagens dos seus deuses para representar o seu domínio, o seu governo, espalhado por um império. Então você ia ver várias imagens dos imperadores romanos espalhadas por todo o império, que era para representar o seu domínio sobre aquela região. E Deus coloca então o ser humano, sua imagem e semelhança, que eram para glorificar a Deus. Aonde o ser humano estivesse dando glória a Deus, a Shalom de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, ia estar naquele local. Não era para o homem ser adorado, era para o homem ser imagem e semelhança de Deus, glorificando ao seu Deus. E fazendo com que as pessoas olhassem para o homem que apontava para Deus. Mais uma importância grande para o nosso trabalho. Imagem e semelhança, apontar para Deus. Quando a gente chega com Shalom, quando a gente chega colocando, não a gente, mas a graça de Deus para o nosso meio, colocando as coisas no seu devido lugar, no nosso local de trabalho, é Deus ali agindo e as pessoas automaticamente olham e nós apontamos para Deus. Dentro desse grande templo criado por Ele, para a glória dEle, que aponta para Ele. Tudo para o louvor da sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos, as obras, anunciam as obras de suas mãos. Eles acreditavam que o espírito dos deuses estava nesses postes ídolos que eram colocados para representar Deus. Olha como se parece, e o espírito de Deus, só que o problema é que esses deuses eram para ser adorados. Nós não. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Então o Espírito de Deus vem, depois que Jesus ressuscita no terceiro dia, no dia de Pentecostes, o Espírito vem e passa a habitar na imagem e semelhança de Deus. E por meio do seu Espírito, essa imagem e semelhança, ela glorifica a Deus. Em todo canto, em todo lugar, no seu trabalho, principalmente. Somos criados para servir o jardim de Deus e mantê-lo em ordem, cuidar sacrificialmente da criação. Então, somos chamados para, antes de qualquer coisa, imitar a Deus em sua criatividade. Aí isso vai implicar em 3 manutenções. Nós precisamos manter a nossa relação com Deus, nós precisamos manter a relação correta com os outros seres humanos e a relação com a criação. O nosso trabalho não pode ser diferente disso aqui, porque o trabalho de Deus foi montar esse grande templo cósmico, colocar a gente no meio, colocou o Espírito dele em nós, para que nós possamos glorificá-lo e para cuidar da criação. Desde Gênesis capítulo 1, antes da queda, Deus disse, tomem conta desse jardim. Nosso primeiro trabalho, o primeiro trabalho da humanidade, do ser humano, foi de ser jardineiro. Tomar conta do jardim. Que a ordem ficasse ali estabelecida naquele jardim. Mas foi exatamente o homem o primeiro a desestruturar e desorganizar tudo. Mas aí quando o homem desorganiza tudo, né? Quando nós mantemos essas 3 relações, relação com Deus, relação com o próximo e relação com a criação, a gente tem a Shalom de Deus. Isso produz a Shalom de Deus, plenitude de vida, prosperidade,
E o Paul Stevens, ele diz assim, ó, devemos pegar a criação e elevá-la de volta a Deus. Fantástico isso, né? Então, pelo Espírito de Deus, nós temos essa capacidade de pegar a criação e as coisas criadas e elevar tudo isso de volta a Deus para a glória de Deus. Não mais ser usada como objeto de culto. Pelo contrário, pega a criação agora e que ela seja uma imagem, que ela seja uma seta que aponta para Deus e glorifica a Deus. E a queda vem e quebra todas essas relações, a nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo e nossa relação com a criação. E isso desde sempre. Tanto que o apóstolo Paulo diz que a natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aguarda com gemido. É a palavra que Paulo usa, né? E quando isso acontece, vai embora o Shalom. Então, o nosso chamado criativo é como reis e sacerdotes. Nosso chamado redentivo, como profetas, proclamar a verdade e atrair pessoas de volta ao Shalom. Pessoas que vivem em angústia, em ansiedade, em desespero, em morte. Então, nosso chamado como profetas é chegar até essas pessoas e poder dizer para elas que tem algo nessa vida melhor do que o que elas estão vivendo. Só que Deus não desiste da sua criação e começa a trabalhar na sua redenção. E aí vem um novo chamado para nós, cooperar com a redenção de Deus. Nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, um chamado criativo. Nós somos chamados para ser profetas, proclamar e levar a mensagem para pessoas que não têm Shalom. E como Deus não desistiu da sua criação, nós somos vocacionados para cooperar com Deus na sua redenção. E qual é o ponto de partida, então, para isso? É nesse rapaz, mais um homem fiel a Deus, justo, chamado Abraão. Então, o plano de Deus de restauração da ordem após a queda e o dilúvio começa com Abraão. E é interessante esse chamado de Abraão. Abraão foi um homem simples que confiou em Deus, e isso foi suficiente. Foi chamado amigo de Deus. E Abraão não era egoísta. O chamado de Deus para Abraão não era um chamado egoísta. Era um chamado para quê? Ser bênção para todas as famílias da terra. A nossa vocação não é para mim e para você. Nossa vocação é para os outros. Enquanto a gente não botar isso na cabeça, a gente não vai viver Shalom nas nossas vidas. A sua vocação, a minha vocação não é para mim, é para os outros. E quando Deus chama Abraão e diz, Abraão, eu tenho um chamado para você, e é para os outros. Se você obedecer, eu serei contigo com a sua casa, consequentemente com todas as famílias da terra. Formarei um povo a partir de ti, que semeei Shalom nesse mundo, Abraão. Aliás, quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos entender, Deus está me chamando para o outro. Agora, isso quer dizer que isso não é bênção para a gente? É um privilégio poder cooperar com a redenção de Deus nesse mundo. É um privilégio poder trabalhar, já estou acabando, tá, gente? É um privilégio poder trabalhar junto com aquilo que Deus está trabalhando. Privilégio. Então, na perspectiva bíblica, nosso trabalho é nosso ministério. Então, quando você perguntar assim, qual é o ministério que Deus me deu? O seu trabalho. O seu trabalho precisa ser o seu ministério, antes de qualquer coisa. Você já parou para pensar que você passa mais tempo no seu trabalho do que na igreja? E a gente não pode pensar só em ministério em termos de igreja. Sim, você pode ser um excelente professor, um mestre na igreja, você pode ser um evangelista, você pode, enfim, cooperar com várias coisas na igreja. Deus deu Deus deu talentos, dons, misturei as duas palavras. Deus deu talentos, dons para a sua igreja, amém. Mas o seu trabalho é o seu ministério, meu irmão. É lá que você promove um chamado maior, é lá que você põe em prática uma vocação maior do que simplesmente obter recursos para o seu sustento. Hã? Os dois, a gente não pode excluir o de fora. Exato, né, Henrique?
Então, nosso trabalho é nosso ministério porque nós estamos cooperando com Deus na restauração desse mundo. Ver o trabalho como fardo ou peso é enxergá-lo de uma perspectiva mundana e de costas para Deus. Técnica e conhecimento são essenciais no trabalho. Entretanto, mais importante ainda é conhecer Deus e sua palavra para não vivermos atalhos. Então, quando você pensar, eu preciso estudar a Bíblia, não é para exercer seu dom e sua vocação na igreja, eu preciso estudar a Bíblia para botar em prática também no meu trabalho. Principalmente no meu trabalho, porque é lá onde Deus está dizendo, Soraya, traga o meu shalom para esse local, para essas vidas que sentam nessa cadeira, para as pessoas que lidam com você ali. E por aí vai. Quando a humanidade vira as costas para Deus, o caos se instaura, shalom se acaba, Deus se revela em seus atos redentivos na história e nos chama a conhecê-lo e andar como ele anda, em qualquer esfera desse mundo. O Ricardo Barbosa ele diz assim, da visão tradicional de ajudar as pessoas a descobrir uma vocação para a vida não faz mais sentido se estiver ligada à identificação com um determinado trabalho. Precisa estar mais ligada à pessoa e oferecer alguma sensação de estabilidade em meio às mudanças de emprego. Por outro lado, precisamos também de uma perspectiva cristã que nos ajude a encontrar uma identidade segura, apesar das mudanças culturais e profissionais, e que nos ajude a preservar o sentido de vocação. Então ele está dizendo que hoje, da visão tradicional, não faz mais sentido se estiver só ligado a um determinado trabalho. A gente precisa ir além disso. A gente precisa pensar fora da caixa. Eu acredito que Gênesis 1 e 2 é o que vai nos ajudar a tirar esse peso e esse fardo de cima de nós e começar a pensar no nosso trabalho, ainda que eu não goste muito dele, mas chegou para você, é a sua vocação, é o seu ministério. E agora você tem lá um privilégio de ser um rei e sacerdote, um profeta e participar do ato redentivo de Deus, aonde você está no seu trabalho com a sua vocação. Nossa vocação não é a nossa ocupação. Preste atenção, nossa vocação não é a nossa ocupação, porque você pode perder a sua vocação. Você pode perder a sua ocupação, mas a sua vocação você jamais vai perder. E a gente às vezes mistura tanto isso que quando a gente, sei lá, é demitido, o que é que a gente pensa? E agora? Estou sem vocação. Estou sem chamado. Não, de jeito nenhum. Ou quando a pessoa se aposenta, ela perdeu a ocupação, mas ela não perdeu o seu chamado e a sua vocação. A Bíblia, vamos encerrar agora. A Bíblia ela vai terminar com shalom, com paz, com plenitude de vida, com ordem no que estava desorganizado. E olha como termina. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele e será o seu Deus. Qual é o tabernáculo de Deus que ele viu antes? Novos céus, nova terra e uma cidade que descia. Novo tabernáculo de Deus. E quem habita com os homens? Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. As coisas estão no seu devido lugar. Tem paz, tem shalom, tem plenitude de vida no final da Bíblia. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro a sua lâmpada. As nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Imagine os presidentes hoje, os presidentes poderosos, Vladimir Putin, presidente dos Estados Unidos, da China, levando a sua glória e dizendo: te pertence.
entregando isso ao Cordeiro e dizendo: te pertence, é teu, é tua. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É assim que termina a Bíblia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O seu trabalho pode promover isso. O seu trabalho vai culminar nisso aqui. É isso que nós somos vocacionados para fazer. Foi isso que Deus fez em Gênesis capítulo 1. Deus trabalhou. Deus criou. Deus colocou em ordem. Deus trouxe Shalom. A queda tirou Shalom e a queda fez com que nós olhássemos para o outro com domínio, com posse, é meu, e fez com que o nosso trabalho virasse um fardo, de fato, e que a única coisa que justifica eu sair de casa na segunda-feira até a sexta ou até o sábado, dependendo do trabalho, é o meu salário. Mas em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 a gente vê que Deus foi além disso. Ampliou essa nossa visão e disse: vocês têm Shalom para trazer para esse mundo. No ministério de vocês, entre os domingos, digamos assim. Levar Shalom. Paz, plenitude de vida. Queridos, que Deus nos abençoe nessa vocação. Que Ele nos dê graça e discernimento. Muito discernimento. Então, o seu trabalho é um privilégio que Deus lhe deu. Não reclame mais dele. Comece a dizer: Deus, como nesse trabalho, como eu vou ser instrumento do Senhor para a tua Shalom? Como? Amém?